Jeremias capítulo 7, por exemplo, dos versos 22 a 24, diz assim: no dia em que tirei os pais de vocês da terra do Egito, não falei nem lhes ordenei nada a respeito de holocaustos ou sacrifícios. Mas o que lhes ordenei foi isso: deem ouvidos à minha voz e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno para que tudo lhes vá bem. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para frente. Olha o que Deus está dizendo lá atrás, lá no Egito. Quando eu os resgato como povo, para que vocês sejam meu povo, Deus diz: eu não falei nada a respeito de sacrifício. Sabe o que Deus está dizendo? Eu nunca pedi adoração para vocês. Deus está dizendo: sabe o que eu pedi lá atrás? Eu pedi obediência. Eu pedi que vocês ouvissem a minha voz. Eu pedi que vocês andassem no meu caminho. Em outras palavras, ele está dizendo: o que adianta vocês me oferecerem a adoração que não foi requisitada, sem oferecer a obediência que foi pedida desde o início. Isso me faz entender que na vida cristã, obediência é mais importante que a adoração. E a questão não é tentar comparar o peso de cada um, é porque sem obediência, a adoração não tem nenhum valor. Ela perde completamente o seu efeito. Ela não cumpre o seu propósito. O tema da minha mensagem hoje é adoração inútil. E a ideia não é ensinar você a inutilizar a adoração, é justamente o contrário. Por meio de reconhecermos essa verdade na Bíblia, nós precisamos evitá-la. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês aqui um breve histórico, um breve briefing de como Deus começou a falar essas coisas comigo. Há 15 ou 16 anos atrás, a igreja começou em 2005, isso deve ter acontecido entre 2006 ou 2007. Eu me lembro de uma ocasião que eu estava lá no meu tempo devocional, lendo a Bíblia, e eu percebi que quando Deus envia Moisés a Faraó, dizendo: deixa meu povo ir para que me adore, primeiro Faraó tenta dissuadir da ideia de adoração. Mas como Moisés não volta atrás e começa a ser um instrumento de Deus para liberar juízo às pragas, ele tenta por 4 vezes oferecer o que eu classificaria de contrapropostas para Moisés em relação a negociar esse aspecto do povo ir adorar a Deus. Interessante que a saída do Egito é uma figura da nossa redenção. Isso é indiscutível. Jesus é chamado por Paulo, na carta aos Coríntios, de o nosso Cordeiro Pascal. Ele está dizendo: Cristo está para nós como o Cordeiro da Páscoa estava para eles. O que aconteceu na noite em que celebraram a primeira Páscoa? Deus os tira do Egito, eles são libertos da tirania de Faraó que os escravizava, e eles agora passam a ser o povo de Deus. O que é que aconteceu comigo e com você em Cristo? Deus nos arrancou, diz Colossenses 1,14, do império das trevas, da tirania de Faraó, e fez de nós o seu povo. Quando eles saem do Egito e chegam no Sinai, Deus faz declarações sobre eles, como povo. Quando a gente olha para a igreja, nós vemos Deus repetindo exatamente as mesmas declarações. 1 de Pedro 2,9, vós sois a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva. Deus simplesmente repete as mesmas declarações. A saída do povo de Israel do Egito é uma das grandes figuras da redenção que Deus operou nas nossas vidas. E quando eu estava lendo aquilo, na minha mente pensando, figura de redenção, as contrapropostas de Faraó, eu brinco que pregador às vezes tem um problema. Deus mal começou a falar alguma coisa com ele, já puxa um pedaço de papel e começa a anotar e preparar alguma mensagem. E quando estamos conversando, por exemplo, só com pastores e pregadores, eu ainda brinco e digo assim: e quem nunca fez isso, que atire a primeira pedra. Mas eu lembro que eu puxei uma folha, e porque a ideia do que eu estava meditando era redenção, eu escrevi em cima um título que eu imaginei que seria um bom título para a mensagem: Redenção Incompleta. E peguei aquelas 4 contrapropostas de Faraó como uma tentativa de anular aquela obra da redenção. Eu anotei aquilo tudo e eu fiquei tão empolgado com a forma como eu tinha organizado aquela mensagem que eu estava ansioso, eu não via a hora de pregar e de compartilhar aquilo com o povo. E eu lembro que no domingo seguinte, nós ainda tínhamos um culto só no domingo à noite. Eu estava só esperando a hora de compartilhar. E quando finalmente chegou o momento de eu subir ao púlpito, no momento que eu estava indo até o púlpito, o Espírito Santo fala comigo: não é hora de pregar essa mensagem. Ela não está completa. Você não entendeu o cerne da mensagem ainda. E eu tomei um susto. Eu achei que ela estava tão legal.
E eu tomei um susto, primeiro porque eu não tinha outra coisa pronta e preparada, né? E aquele era um momento de depender de Deus e entender o que é que Deus queria. Segundo, eu fiquei dizendo, como que eu não entendi o cerne da mensagem? Mas algo que eu tenho aprendido é obedecer à liderança do Espírito Santo. Então não toquei no assunto e eu comecei a orar. Eu não sei quanto tempo, eu acredito que foram alguns meses, eu fiquei orando em cima daquilo. Senhor, abre os meus olhos, eu quero entender. Abre os meus olhos. Nada parecia acontecer depressa. Mas eu lembro de uma noite que eu fui dormir muito tarde. Esse é um hábito que eu mudei nos últimos anos, mas eu sempre tinha dificuldade de deitar, botar a cabeça no travesseiro, a menos que eu estivesse morto de sono. Naquele estado assim que você sabe que você apaga no primeiro minuto, né? Outro dia alguém falou, pastor, por quê? Eu falei, porque eu não gosto de ficar pensando no travesseiro, eu prefiro pensar de pé, né? Se para ficar lá rolando sem dormir, eu prefiro estar fazendo outra coisa e pensando. Então, eu lembro que eu fui dormir tarde e eu estava muito cansado. E já naquela expectativa, a hora que eu encostar no travesseiro, eu apago depressa. Mas tão logo eu botei a cabeça no travesseiro, é algo até difícil de explicar. Eu não estava mais acordado, mas eu não estava dormindo. É muito difícil explicar isso. Eu percebi que eu entrei num estado de consciência espiritual. Alguma experiência aconteceu. E eu posso te dizer, veio a mim a palavra do Senhor. Deus falou comigo naquele momento. Pastor, tenta descrever isso. Eu diria que era parecido com um sonho, mas não era um sonho, né? Aquilo era muito claro, era muito nítido, era muito real. E uma voz me dizia, chegou a hora de você entender qual era o cerne da mensagem que eu não deixei você pregar. E ele diz, o foco da mensagem não é redenção. O foco da mensagem é adoração. Quando eu ouvi aquela declaração, a minha reação foi, me ajude a entender. Não foi debater no sentido de não, eu estou certo, o senhor está errado, porque eu sabia que com aquela voz não se discute. Mas assim, me ajude a entender, porque toda a figura da saída de Israel do Egito é uma figura de redenção. Como que o Senhor me dirige a falar dessas coisas, mas o cerne da mensagem é a adoração. Aquela voz diz assim, a redenção obviamente não pode ser tirada do pacote. Mas qual é o propósito da redenção? E aquela hora eu fiquei mudo. Na minha cabeça, poxa, Deus quer nos tirar da escravidão, quer que a gente seja o seu povo. Eu não sabia o que responder. Aquela voz respondeu, o propósito da redenção é a adoração. E quando falou isso, é quando passasse o filme na minha frente, o Senhor falando com Moisés lá na sarça. Isso particularmente está registrado no livro de Êxodo, no capítulo 3, no verso 18. Qual era a mensagem a ser levada a Faraó? Deixa meu povo ir para que me adore. O propósito da redenção era levá-los a um lugar de adoração. Naquela hora eu pensei, toda a tipologia do Antigo Testamento, ela tem esclarecimentos no Novo Testamento. Como chamar Jesus de o Cordeiro Pascal. Você não inventa qual é a interpretação da tipologia. Quando eu pensei isso, aquela voz me citou um texto e eu nem lembrava que estava na Bíblia. Eu lembro que depois da experiência eu levantei e fui procurar. Mas ele dizia, na profecia de Zacarias, pai de João Batista, quando ele está anunciando não apenas o ministério do filho, João Batista, mas ele como um precursor do Messias que está chegando àquele novo tempo. Ele declara, eu vou ler para você Lucas capítulo 1, versos 74 e 75. O texto diz, de conceder-nos que livres das mãos dos nossos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. O anúncio é, o Messias vem nos libertar das mãos dos nossos inimigos, redenção, para que nós possamos adorá-lo sem temor, em santidade e justiça. E eu lembro que na hora eu fiquei assim olhando e dizia, uau! Aí a pergunta era, e onde é que entram as contrapropostas de Faraó? Se a ideia não é anular a redenção, mas o propósito dela, a adoração, qual a relação disso tudo? E aquela voz dizia, você vai corrigir o seu texto inicial. E você vai começar a partir de Marcos, capítulo 7, de 6 a 8. Em vão me adoram. E naquele momento, basicamente o que o Senhor falou comigo é que Deus tem um propósito na adoração. Nenhum de nós pode ignorar isso.
O livro dos Salmos diz, ele habita no meio dos louvores. Nós temos momentos de intervenção divina na Bíblia, como por exemplo, Josafá, quando em vez de colocar o exército para lutar, ele manda um coro à frente cantando o Senhor é bom, sua bondade dura para sempre. Né? Porque uma palavra foi liberada, nessa batalha vocês não vão ter que lutar, vocês vão ficar parados e vão assistir o livramento do Senhor enquanto eles adoravam. Deus fez todo o trabalho sozinho. Nós podemos viver coisas extraordinárias na adoração e Deus tem um propósito nela, mas eu e você precisamos entender que mais do que qualquer outro benefício, a razão da redenção, a razão primária, é porque Deus criou o homem para ter comunhão com Ele. Lá no Éden, eu brinco que Deus visitava o casal todo dia, que Ele não respeitou nem a lua de mel dos dois. Todo dia Deus estava lá, o que é que Ele estava dizendo? Eu quero participar da vida de vocês, eu quero me relacionar com vocês. E quando Adão peca, a palavra que Deus dirige a ele não é o que é que você fez. A pergunta de Deus para Adão é onde você está. E a minha leitura disso é, o problema não é o que você fez, cara, é para onde o que você fez te levou, para longe de mim. Eu quero você de volta. E aí nós pregamos uma redenção que leva o homem ao perdão do pecado, que o tira do lugar da condenação, para que ele não se perca eternamente, mas não restaura a comunhão. E algo que eu e você precisamos entender é que por meio da adoração, e Deus não estabeleceu um padrão de adoração porque Ele seja carente, porque Ele tem algum problema de autoestima, porque se eu e você não ficar elogiando Ele todo dia, Ele não vai se sentir um Deus bom o suficiente. A Bíblia diz que Ele é completo, absoluto em si mesmo. Paulo pregando em Atenas, em Atos 17, ele diz que Deus não é servido por mãos humanas como se necessitasse de alguma coisa. Deus não precisa do meio do seu culto. Mas o culto é a forma através da qual nós nos conectamos. Mas Ele anseia a nossa comunhão. Quem está acompanhando isso? Então, quando você começa a entender esse desenho, você vai perceber por que é que Satanás se opõe à adoração, ou tenta impedi-la, ou se não conseguir impedi-la, ele tenta anular o seu efeito. Não é porque ele está tentando roubar de Deus alguma coisa, mas ele também quer nos roubar daquilo que Deus gostaria que eu e você experimentamos por meio da adoração.